Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou contente por estar mais uma noite, nesta casa em que eu passei bons anos da minha vida, que eu aprendi muito, com a pastora Maria, pastor Carlos, pastor Alexandre. Foi um lugar onde eu e minha família passamos 5 anos e onde aprendemos muito, amadurecemos muito, e por isso eu glorifico a Deus. Glorifico a Deus. E se você está aqui nesta noite, não é por acaso. Você está aqui nesta noite ou já há algum tempo, não é por acaso, com certeza o Senhor também quer te amadurecer espiritualmente, quer te amadurecer a tua vida na presença de Deus, e fazer coisas maravilhosas na tua vida, assim como Ele fez na minha vida, na vida da minha família. Peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 9, ou melhor, versículo 10 em diante. Daniel, capítulo 10 e versículo 10. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10. A palavra do Senhor tem como título aqui na minha Bíblia, irmãos, Daniel é consolado. Esta noite o Senhor tem nos falado, de consolo. Agora há pouco, foi louvado assim, Ele vem para nos salvar, Falou também de consolo. E o Senhor, Ele tem consolo, o Senhor tem alegria para as nossas vidas. Muitas vezes nós não sabemos porque é que nós estamos passando determinadas situações, mas o Senhor, Ele sabe. Ele sabe, e o Senhor, Ele está conosco. Às vezes nós pensamos que o Senhor, largou as nossas mãos. Eu costumo dizer assim, que quem segura, fala assim, eu não seguro na mão de Deus, sabe por quê? Porque eu sou tão fraco, que se o Senhor deixar que eu segure na mão dele, a qualquer momento eu posso soltar. Mas se o Senhor segurar na minha mão, eu sei que Ele não vai soltar. Eu sei porque o Senhor é maravilhoso, é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Então, pode ter certeza que mesmo que você esteja pensando, olha, eu estou passando por uma situação tão difícil, saiba nesta noite que o Senhor continua segurando na sua mão. Saiba nesta noite que o Senhor continua ao teu lado, o Senhor continua caminhando contigo, porque um dia Ele fez uma promessa que Ele não nos deixaria, não nos desampararia, que Ele nos mandaria o Consolador. E nesta noite não é diferente, você pode ter certeza que o Consolador está aqui. Glória a Deus. E o Consolador, Ele vai continuar falando comigo e com você nesta noite. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias muito distantes. Ao falar essas palavras comigo, dirigi o olhar para a terra e calei. Eis que uma como semelhança dos filhos de homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor,
Por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Até aqui, irmãos. Este texto onde diz que Daniel é consolado, irmãos, Daniel, ele é consolado depois de ter passado por diversas fases. Eu vou passar rapidamente, irmãos, algumas fases que Daniel passou. Daniel, no começo do livro de Daniel, ele faz parte do povo de Israel, que é levado cativo para a Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram os 4 jovens que mais se destacaram entre o povo de Israel, lá na Babilônia, e o rei ficou muito interessado, né? Ficou muito interessado em ter aqueles jovens do lado dele para o auxiliar. E aí o que acontece? Eles estão ali no meio daquele povo, eles são vistos como pessoas diferentes, só que aí é que começa a luta, irmãos. Aí é que começa a luta, porque Daniel, ele é escolhido para ficar ali do lado do rei. Porém, houve todo um trâmite para ele chegar a ser de fato recebido pelo rei. E o que é que eu quero dizer? Assim, vou ser bem objetivo, não ficar fazendo rodeios na história bíblica. O que é que acontece com Daniel? Ele é chamado para desvendar, né, o sonho de Nabucodonosor. Ele desvenda, interpreta o sonho de Nabucodonosor, né? E naquele momento ele é visto aos olhos do rei, né? Ele é bem visto aos olhos do rei. Só que, irmãos, há toda uma luta na vida de Daniel para ele chegar. Primeiro que Daniel, ele sai como um cativo. Ele vem, né, da Babilônia, ou melhor, ele vem de Israel e fica cativo na Babilônia. Só que ele é um servo de Deus, como todo o povo de Israel. E nesta noite, irmãos, vocês, nós estamos aqui. E muitas vezes nós estamos passando luta, né? Nós, muitas das vezes, ou quase sempre, nós passamos luta. E nós entendemos: Senhor, eu sou o teu servo. Eu estou na sua casa, eu te busco. Eu estou em constante oração. Eu clamo ao Senhor de madrugada. Eu clamo ao Senhor lá na minha casa. Eu, quando estou na minha casa, eu estou te louvando. Eu estou te clamando. E por que é que eu estou passando tanta luta assim? Olha, meus irmãos, o Senhor, Ele sabe muito bem do que eu preciso, do que você precisa. O Senhor, Ele sabe a luta que cada um de nós está passando. Só que uma grande verdade é que o inimigo das nossas almas, ele não quer de modo algum que nós recebamos a vitória. Ele quer que, mediante as lutas que nós passamos, que nós desistamos. Os irmãos podem prestar bem atenção na Bíblia, todos os grandes homens de Deus. Eu estava meditando nesta palavra, o Senhor me levou a pensar, por exemplo, Abraão, ele já na sua velhice, ali, se não me falha a memória, aos seus 99 anos, o Senhor promete a ele um filho. E eu sempre peço ao auxílio do pastor Alexandre, se eu não me falha a memória, foi aos 120, né, que ele recebeu? Não. Filho Isaac? 100 anos. 100 anos. Ele foi aos 90, né, que o Senhor prometeu. Aos 100 anos, ele recebe. Se passaram 10 anos, irmãos. Nesses 10 anos, ele podia muito bem ter desistido. Os irmãos podem ter certeza que nesses 10 anos, houve na vida de Abraão, houve ali grandes lutas. Houve ali
de repente em grandes conflitos. Apesar dele ser um grande homem de Deus, ele era homem. E ele não pode ter pensado assim, a Bíblia não descreve, mas nesses 10 anos ter pensado assim, poxa, o Senhor me prometeu, eu estava com 90 anos, estão se passando 10 anos da minha vida, e cadê a promessa do Senhor? Você pode ter saído da sua casa nesta noite pensando assim, olha, um dia eu pisei nesta igreja, eu pisei numa outra, e hoje eu estou aqui, e hoje, nesta noite, se falou de promessa, nesta noite esse irmão está aí falando de promessa, e a promessa que o Senhor fez ainda não aconteceu. Será que eu continuo? Será que eu paro por aqui? Muitas vezes sobrevém sobre as nossas vidas um grande ponto de interrogação. Mas nesta noite o Senhor vem te dizer, irmãos, como ele disse a Daniel, que vem fazer na minha vida e na tua, como ele fez a Daniel. Ele chegou, como disse a palavra do Senhor a Daniel, e falou, olha, servo muito amado, se põe de pé. Quem sabe, irmãos, você ou eu também, em algumas situações, não saí da minha casa. Eu confesso que eu saí da minha casa pensando em algumas coisas. Eu saí meio que prostrado, sabe? E meditando na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, quando nós viemos falar da palavra do Senhor, ou pregar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor fala conosco primeiro. Esta palavra falou ao meu coração, assim como o Senhor disse aqui para Daniel, né? Daniel, a palavra diz em Daniel aqui 10:10 que Daniel, ele estava prostrado. Estava prostrado por quê? Por ver a situação do povo de Israel. Nós vemos no livro de Daniel, nós vemos que o povo de Israel, como em todo o Velho Testamento quase, o povo está na presença de Deus e peca. Está na presença de Deus e peca. E falha na presença de Deus. E Daniel, ele já muito triste, clamando pelo povo de Deus, né? Clamando pelo povo de Israel. Ele ora, porque aquele povo está se corrompendo, por estar cativo na Babilônia, está sendo forçado a se prostrar diante de outros deuses, e muitos ali cedendo. A Bíblia descreve que neste período aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não se prostraram, não se contaminaram. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Em tempos difíceis, olha, esse lugar podia estar tem espaço para muito mais pessoas aqui. E não é só aqui não. Eu estou congregando agora na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Domingo é uma bênção, a igreja lotada. Terça, quinta, irmãos, às vezes tem muito menos pessoas que tem aqui hoje, ou melhor, na maioria das vezes. E nós vemos que muitas pessoas, muitos servos de Deus têm procurado coisas melhores, entre aspas, do que está na casa de Deus. E o servo de Deus Davi, como já foi citado aqui hoje, né, o rei Davi, ele diz que é melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outros lugares. E eu sou testemunha disso, porque eu estive um dia em outros lugares e eu estava me acabando na droga, na bebida. Eu estava me acabando, mas até que um dia eu fui achado por Deus. E o Senhor, assim como fez com Daniel aqui, como fez com o nosso irmão que testemunhou aqui, eu estava prostrado. E o Senhor, ele estendeu as suas mãos e falou: servo muito amado, se põe de pé. E foi a palavra do Senhor que me pôs de pé. Então, se nesta noite, irmão, irmãs, você entrou aqui triste, abatido, pensando que aquela situação que você tem clamado a Deus, que ela não tem mais jeito, ou que o Senhor se esqueceu. O maravilhoso é que o Senhor não se esquece. É prova disso que nesta noite o Senhor te diz que Ele está lembrando. Ele lembra todos os dias das suas petições. Maravilhoso é que a palavra do Senhor fala assim: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esqueço de vós. E aí o Senhor ainda fala mais assim, que o meu nome e o teu nome está gravado na palma das mãos dele. Tem aquela brincadeirinha que fala: eu esqueci de comprar um pão ali.
Daí a pessoa vira e fala assim, ó, escreve na mão, que aí você não esquece, não é? Olha, a Bíblia fala que o Senhor tem o teu nome, o meu nome escrito na palma das mãos. E o Senhor não se esqueceu. O Senhor não se esqueceu. Talvez nesta noite você estava esperando um pregador eloquente, um daqueles que faz a igreja saltar e pular. Mas o que importa é que o Espírito Santo fale com você nesta noite, alegre o teu coração. O que importa é que o Espírito Santo de Deus venha restaurar de novo, né, no teu coração aquela alegria daquele dia que Ele te prometeu, que Ele fez a promessa que eu não sei qual é, mas você sabe, o Espírito de Deus sabe qual a promessa que Ele fez. Ele pode ter prometido que ia te curar, Ele pode ter prometido que ia salvar o teu filho, tua filha, teu esposo. Olha, Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu um dia que ia salvar minha esposa. E hoje, para a glória de Deus, ela está na presença de Deus. Hoje, ou melhor, há 5 ou 6 anos atrás, quando esta igreja ainda não era aqui, era no bairro onde eu moro, aqui na Carmozina, aqui mais para baixo, ali na Serra de São Domingos. E ela entrou naquela igreja, onde já era o pastor Carlos, a pastora Mariazinha. E eu vivia falando para ela, ela era budista, eu vivia falando, olha, eu conheço um Deus que fala comigo. E esse seu Deus, Ele fala com você. E ela dava risada. Daí naquele dia ela saiu de casa, estava trabalhando. Eu vou para a igreja com a sua irmã, que inclusive não está aqui hoje, mas alguns de vocês devem conhecer, que é a Luzia. Ela falou, vou lá com a sua irmã, mas não é na igreja que você vai não, que eu já era na Assembleia de Deus, né? Do Belém, aqui também a Assembleia de Deus do Belém. Eu falei, não importa, importa é que você vá buscar Deus. Daí naquele dia ela entrou na igreja. Segundo o relato dela, tinha uma missionária que os pastores haviam convidado. E ela nem conhecia, não conhecia minha esposa, até porque era a primeira vez. Minha esposa havia passado por uma situação terrível, terrível. Um dia ainda conto esse testemunho por completo. E ela entrou ali. E no final do culto ela descreveu assim, falou, ela voltou em casa e falou, Arnaldo, sabe aquele Deus que você falou, que falava com a gente? Falei, sei, eu já dei risada, né? Porque eu sabia que Deus tinha falado com ela. Ele falou comigo. Aí eu só fiz gargalhar, irmãos. Ele falou comigo. Falei, eu não te falei que o meu Deus, Ele fala comigo, fala com você? Eu tenho certeza que o nosso Deus, meu Deus, nosso Deus está falando comigo e com você nesta noite. Glória a Deus. E Ele falou com a minha esposa, aquela senhora, né, aquela missionária, ela olhou assim para a minha esposa, segundo o relato dela, e disse, ei filha, você ainda não é crente, né? Ela falou, não. Ela falou, ainda. E foi verdade, ainda, que logo depois ela se tornou crente, né? E disse, por esta semana aqui, esta semana que passou, o diabo tentou roubar a tua felicidade, não foi? Ela disse que começou a chorar, falou, foi. Mas ele não conseguiu, porque você é escolhida desde o ventre. E todos nós, irmãos, se este mundo soubesse que o Senhor criou para a honra e glória do seu nome, eles todos estariam procurando uma igreja, não para ver um pregador, não para ver o pastor, a pastora, não só para receber bênçãos, mas simplesmente para exaltar o nome do Senhor, porque Ele criou eu e você para a honra e louvor do nome dEle. E simplesmente o fato de você vir da tua casa até aqui, às vezes você deixou a tua casa, o homem deixou a casa e a mulher falou, você vai para aquela igreja, como eu já ouvi muitas vezes, né? A mulher ouve, ou a filha, o filho fala, você vai para lá? Olha, quando você voltar, talvez eu nem abra a porta para você, eu sei como é que é, porque eu já ouvi isso. Eu sei como é que é, eu sei como é que dói no coração, mas aí você sai da tua casa confiando em Deus, né, para buscar a sua bênção, você pisa na casa do Senhor, e sabe qual é maravilhoso? O Senhor fala com você. Isso é o que conforta, o Senhor fala comigo. Isso é o que conforta. Nós saímos da casa de Deus cheios de alegria. Falou, Senhor, olha como é maravilhoso. Eu fui para aquele culto, Senhor, aquele culto era simples, mas eu senti tanto a tua presença. Sabe por quê? Porque através da simplicidade o Senhor fala conosco. Isso que é maravilhoso, isso é que confunde o mundo, a simplicidade de Deus.
Sabe por que o mundo não entende as coisas de Deus? Porque Deus é tão maravilhoso, mas Ele é tão simples. Ele é tão simples, Ele consegue tocar no meio do seu coração de uma forma tão simples. E assim, irmãos, o Senhor, né, voltando aqui a palavra do Senhor, Ele chega a Daniel, Ele aparece ali a Daniel, vê que Daniel está, ou melhor, o anjo Miguel, ele vai até Daniel, né, depois de uma batalha, ele chega até Daniel e fala: ei, homem muito amado, não fica mais prostrado não, se levanta. Nesta noite, irmã, se você chegou aqui prostrado por algum motivo, por algo que aconteceu na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, ou às vezes, como às vezes acontece comigo, na tua conta bancária, né? Porque às vezes a parte financeira nos aflige, e aflige a nossa casa, e aflige a nossa família, seja qual seja a doença, né? Se é às vezes o relacionamento dentro da tua casa, o Senhor te convida nesta noite a se pôr de pé espiritualmente, porque você está aqui, sabe por quê? Porque um dia você pisou nesta igreja, como já disse, ou em alguma outra, e o Senhor falou: eu vou fazer, eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou trazer de volta, eu vou te dar tudo aquilo que você perdeu de volta. Um dia o Senhor fez esta promessa, e você creu, e hoje, como eu já disse, o Senhor mais uma vez te fala: se põe de pé, se põe de pé, se põe de pé espiritualmente, porque às vezes eu posso chegar aqui para você e falar: se põe de pé e vou morar, e você se levantar, mas o teu espírito continua abatido, teu espírito continua não crendo, mas o Senhor diz assim: olha, irmão, mas ele fez isso com Daniel há quantos mil anos atrás? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente. Esse mesmo Deus que pôs Daniel de pé é o que me trouxe aqui hoje, porque se fosse por mim, eu já nem vida teria mais, mas por Ele ter me pego, como eu falei de início, me colocado de pé, eu estou aqui hoje. Eu tenho certeza que esse é o motivo de cada um de nós estarmos aqui hoje, porque Ele estendeu as suas mãos e nos colocou de pé. E a resposta da tua oração fala a verdade, irmão. Você falou bastante que esse Deus faz promessa, que Ele coloca de pé. E Ele disse também a Daniel: eu não sei há quanto tempo você está orando, eu não sei há quanto tempo você está clamando, eu não sei quantas noites você tem entrado no teu quarto e falado assim: olha Deus, meu filho, olha Deus, minha filha, olha Deus, meu marido, olha Deus, meu emprego, eu estou precisando, Senhor, de suprir as necessidades da minha família um pouquinho melhor. Eu não sei há quanto tempo você está pedindo algo do íntimo do seu coração, mas também este anjo que o Senhor enviou ali a Daniel, ele disse assim: Daniel, desde o primeiro dia em que te aplicaste a pedir, a tua oração foi ouvida. Olha que maravilhoso. Se você entrou aqui pensando: olha, eu vou lá de novo, mas se o Senhor não me responder, eu não volto mais, eu não entro mais em igreja nenhuma. Eu tenho ouvido tantos escândalos falar sobre isso essa semana, irmão. Qualquer um tem ouvido. O que mais se fala é sobre escândalo. É Valdemiro Santiago, é a Igreja Universal do Reino de Deus. Não vem ao caso. Sabe que sugere escândalo dentro? Isso é o diabo usando, sabe para quê? Para falar assim, quando você fala assim: eu sou crente, eles vão virar e falar assim: mas na sua igreja entra muito dinheiro? Você deu muito dinheiro para o pastor, para a pastora? Sabe para quê? É para escandalizar o nome de Deus. Sabe para quê? É para jogar a tua fé lá embaixo. Isso são artimanhas do demônio. Falar: eu vou naquela igreja para quê? Eles vão querer meu dinheiro. Mas o Senhor te fala nesta noite, a palavra do Senhor ela é categórica, ela te fala nesta noite, que o Senhor, Ele ouviu a tua oração, independente de quanto você tem no teu bolso. Porque se o Senhor fosse depender de mim, eu vou te falar, fosse depender do que eu tenho no bolso para Ele ouvir a minha oração, o Senhor não ia me ouvir não. O Senhor não ia me ouvir não. Então não se preocupe com quanto você tem no bolso.
Não se preocupe com quanto você tem no bolso. Porque o Senhor tem ouvido a tua oração. E com o teu bolso também o Senhor se preocupa. Se preocupa. E Ele cuida do teu bolso, Ele cuida da tua família, do teu marido, do teu filho. Ele cuida da tua parentela toda, Ele cuida das tuas finanças. Ele é suficiente para cuidar da tua vida por inteiro. Então não se preocupe, porque o Senhor tem ouvido a tua oração. Ah, mas irmão, então por que não chegou a minha bênção? Aí é que tem a parte delicada do negócio. O Senhor ouviu a tua oração. Mas sabe qual é o papel do inimigo? O papel do inimigo é tentar fazer com que essa bênção não chegue até você. Você já ouviu um pastor e uma pastora falar, um irmão falar: olha, irmão, não murmura não, senão você perde a tua bênção. Ou senão a tua bênção ela é retardada. Já ouviu falar? Ela demora um pouquinho mais. Já ouviu falar? É isso mesmo que acontece. Porque o diabo ele põe tanto empecilho na minha vida e na tua vida. Ele pôs na vida de Daniel. Olha, e de muitos homens de Deus. Olha, Daniel é como o anjo de Deus chama a Daniel. Daniel, homem muito amado. E é assim que o Senhor te chama nesta noite, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é o teu nome, mas o Senhor sabe. Como eu já disse, está escrito na palma das mãos dele. Ele não esquece do teu nome. E Ele te chama pelo teu nome e fala assim: ó, meu amado, minha amada. Né? Desde o primeiro dia em que você dobrou os seus joelhos e clamou, eu ouvi. Mas o inimigo ele tenta pôr. Esse é o trabalho dele. Ele tenta pôr empecilhos para que você não alcance a sua bênção. Mas diante disso, irmão, então ele tem posto obstáculo. Aí você vai ficar triste, vai desistir. Não, porque o Senhor tem dito nesta noite que Ele ouviu a tua oração. Então agora você vai se levantar, sabe por quê? Ou melhor, você já se levantou. Porque nesta noite o Senhor disse que Ele já estendeu as mãos e já te pôs de pé. Aleluia! O Senhor já estendeu as mãos e já te pôs de pé. E você agora, simplesmente vai a partir desta noite. Quando você começar a sentir aquela tristeza no seu coração, você lá na tua casa, ou você dobra seu joelho, ou em pé onde você estiver, ou lá na condução sentadinho, que o inimigo tentar pôr do seu coração aquela tristeza, você vai falar para ele: olha, o Senhor já me pôs de pé, você não vai mais me derrubar. Você vai falar para o diabo: olha, você não vai mais me derrubar, porque o Senhor me disse na noite do dia 24 de março, é isso, né? Na noite do dia 24 de março, que Ele estendeu as mãos e Ele já me pôs de pé. E não é você que vai mais me derrubar. E a minha vitória eu estou recebendo, porque o Senhor já deu ordem ao anjo para entregar a vitória na minha mão. E tudo é pela fé. Eu posso estar aqui pregando e falando para você, mas se você não crer, você não vai receber. E esta palavra, irmãos, eu também estou recebendo. Porque quando eu saí da minha casa, eu também saí um pouco abatido e saí à espera de um milagre do Senhor. Eu estou recebendo junto com os irmãos, com as irmãs esse milagre. O Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui para receber um milagre. Milagre porque Ele dispensou um anjo. Este anjo, ele vem, um anjo guerreiro, ele vem, ele traz. Irmão, mas eu não estou vendo um anjo aqui. E eu não preciso de falar para você: olha, o anjo está passeando aqui. Sabe por quê? Porque nós vemos pela fé. Nós vemos pela fé. Eu não preciso de fazer teatro, alvoroço, não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala ao teu coração, e você sabe se é verdade ou não que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus é mentirosa, e eu não preciso de falar nada além do que a palavra do Senhor está dizendo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nesta noite nós saiamos daqui, da casa do Senhor, restaurados, revigorados, certo da nossa vitória. Agora presta atenção, é certo que você vai sair daqui, o Senhor tem alegrado o meu coração e o teu. É certo que o inimigo, assim que você chegar na tua casa, o que você pisar ali na rua, ele vai tentar tirar esta alegria que o Senhor tem colocado no seu coração e no meu coração. Mas não se esqueça,
o que a palavra do Senhor diz. E Ele me tocou e me pôs de pé. Aleluia. Quem te pôs de pé não foi o irmão Arnaldo, não foi o pastor Alexandre, pastor Carlos, não. Quem te pôs de pé, mais uma vez nesta noite, foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus. Então, você só cai se você quiser. Mas se você falar, não, Senhor, continua aqui, ó, segurando firme nas minhas mãos. Continua, eu quero continuar de pé, certo de que a tua promessa foi entregue nas minhas mãos nesta noite. Aí sim, você vai ser abençoado, abençoado. E eu vou te dizer mais algo antes de encerrar. Se o que eu estou dizendo aqui, através da palavra do Senhor, que a palavra diz, irmão, se passou um mês e você falou que o Senhor me pôs de pé, eu me sinto em pé, mas eu ainda não recebi. Irmão, eu volto daqui um dia, daqui um mês, 2 meses, 1 ano. Irmão, aquele dia você falou que o Senhor já me pôs de pé, mas eu não recebi não. Deixa eu te contar uma coisinha. O Senhor me pôs de pé quando Ele me salvou. E eu passei a servir a Deus. Aí, eu passei a pedir para Ele salvar a minha esposa. E Ele segurou nas minhas mãos e me continuou me levando de pé. Aí se passaram 1 ano, eu chorava. E o Senhor continuou segurando na minha mão e me conduzindo de pé. Passaram-se 2 anos, eu chorando, até chegar este dia que eu contei lá na igreja do pastor Carlos e pastora Mariazinha, e eu chorando. Passaram 3 anos e eu chorando. E eu vendo assim, se você for para a igreja, quando chegar em casa, não entra. Aí eu pegava a minha menina, a mais nova, que hoje é quase do meu tamanho, e levava ela para a igreja para poder entrar em casa. Isso funcionava. E chorando. Até que um dia, irmãos, eu estava na sede da igreja, lá do outro lado do Jardim Morgante, uma igreja azul grandona que tem lá. Uma criança de 4 anos subiu para louvar. E aí ele louvou um hino, fala assim, Vendavais da Chile Carvalhais. Fala assim que hoje falaram o seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, né? Coração está em pedaços, foi vencido algo assim do cansaço dessa vida, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora, peito, grita a alma, né, procurando a paz. Este hino também fala que o Senhor estava me vendo. Este hino também diz que o Senhor estava me socorrendo, né? E através daquele hino de uma criança de 4 anos, eu senti um conforto no meu coração. E quando eu pensei, esmorecei e caí de novo, aquele dia, através de uma criança de 4 anos, o Senhor continuou segurando a minha mão. E eu falando de Jesus para aquela mulher, eu falando de Jesus, né, para minha esposa. Aí chegou um dia, falava tanto. Talvez sirva de exemplo para alguém que está aqui, que eu era até chato. Falava tanto que eu era até chato. Nós queremos que ela estivesse servindo a Deus. Até que um dia o Senhor usou um servo dele pregando. Ele leu um versículo assim que diz, eu não sei onde está, mas é um versículo do livro dos Salmos que diz assim, o trabalhar é todo meu e o teu trabalho é descansar em mim. Aí ele fechou a sua Bíblia e disse assim, olha, às vezes você está lá na sua casa falando assim para o seu esposo, olha, vai para a igreja, é bom, vai, e você chega até a ser chata, e você fala assim para sua esposa, assim, e chega até a ser chato. O Senhor está te falando nesta noite, fala assim, o trabalhar dele, o teu trabalho é descansar nele. Você está orando, você está buscando, então descansa no Senhor que Ele vai fazer. Eu saí assim com a orelha vermelha, sabe, queimando. Falei, Senhor, eu já entendi, né, do puxão de orelha que o Senhor deu. Eu falei, eu já entendi. Aí fui para casa e passei a ficar quieto. E aí foi que o Senhor começou a trabalhar. Mas o que é que eu quero dizer, né, com parte desse testemunho? É que em 5 anos, irmãos, o Senhor me sustentou
desde o dia em que ele me pôs de pé, e eu permaneci de pé. E para a glória do Senhor, ela, quando congregava aqui, ela era vice-líder também, né, pastora? Das irmãs. A líder. Isso. E líder das irmãs, onde estamos hoje, ela é a vice-líder das irmãs. A minha filha que eu carregava no colo, para ir, né, para poder entrar em casa, ela hoje, ela toca instrumento na igreja, na orquestra lá da igreja. Ela hoje está como regente da mocidade lá. A minha menorzinha, digo assim, de 11 anos, ela também é um pouco grande. Ela já logo vai começar em junho, julho, a tocar na orquestra da igreja. Elas amam servir a Deus. Amanhã, domingo, escola dominical, 8 horas da manhã. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, ela acorda assim e fala: pai e mãe, vocês não vão para a escola não? Puxa a nossa orelha assim e fala: vão. É maravilhoso. Então, continue, creiam na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é fiel. Pode se passar 5, 10 anos, continue crendo, porque o Senhor, Ele não se esquece da promessa que Ele fez. Mas se você procurar se colocar na posição que o Senhor tem te chamado, porque é a posição que o Senhor tem me chamado, porque assim, às vezes nós nos prostramos diante da situação. E o Senhor falou nesta noite: olha, se põe de pé, o Senhor está te pondo de pé, então continue em pé. Continue em pé, que a vitória ela vem muito mais rápido, a bênção ela chega muito mais rápido. Então nesta noite, não se esqueça, o Senhor te pegou pelas mãos e te pôs de pé, e cabe a mim a você escolher permanecer em pé, e aí a nossa vitória não vai ter quem impeça chegar nas nossas mãos. Assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.